Graça e paz, tudo bem? Como você está? Eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, porque agora é de manhã, mas não sei a hora que você está vendo este vídeo, então boa tarde ou boa noite. Você é bem-vindo aqui nos Átrios de Cristo. Vamos à mensagem espiritual. Hoje nós teremos um tema fundamental, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Para que serve, o que ele é, qual o seu fundamento e por que precisar tanto dele, certo? Neste momento, eu queria convidar a você a elevar o seu pensamento ao mais alto e sublime trono. Vamos orar ao Senhor, orar a Deus. Ou apenas feche seus olhos, deixe eu orar por você. Amém? Senhor soberano, meu Pai, é com grande gozo que iniciamos, meu Pai, este culto racional ao Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos pelo deitar, pelo levantar. Meu Pai, nós te agradecemos pela casa, pela cama, pela mesa. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos amam, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos em tudo, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor nunca deixe faltar nada, meu Pai, para esta pessoa. Que o Senhor venha repreender todo o mal, todo espírito maligno, Senhor, que tenta tramar algo contra ela, Senhor. Que o Senhor seja a defesa desta pessoa, Senhor. Sim, meu Deus, que o Senhor venha fortificá-la, meu Pai, para enfrentar o dia a dia. Venha dar sabedoria, Senhor, meu Deus, para todas as situações, meu Pai. Toca neste coração agora, Senhor. Toca em nome de Jesus Cristo. Não deixe essa pessoa enganada nem confundida. Traga luz, meu Pai, da tua palavra para nós nesta manhã e faça o seu querer, a sua vontade para todos, meu Pai. Todos que anseiam por ti, Senhor. Todos que aguardam, meu Pai, pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha realizar um milagre na vida desta pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí, ou se não, fique apenas atento às Escrituras Sagradas. Lucas, capítulo 4, versículo 43. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 4, versículo 43. Está escrito assim: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Novamente. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus está contando a sua missão, o seu fundamento. Por que este intuito de trazer a palavra do Senhor nítida, aberta e clara para todos nós? Jesus estava anunciando e agora ele está indo na sua segunda viagem para a Galileia. E naquele momento as pessoas tentam censurar Jesus para que ele ficasse ali mais um pouco. Ou melhor dizendo, eles estavam detendo Jesus, como está escrito. Então eles queriam que Jesus continuasse ali, porque a doutrina é maravilhosa. Como é bom ouvir a palavra, as boas novas do Evangelho. E Jesus estava dizendo que era necessário ele ir a outras cidades, para que outras pessoas fossem alcançadas por este Evangelho. Neste versículo, nós consigamos ver a importância do Evangelho. Ele é fundamental, porque para isso Cristo foi enviado na terra. A missão dele de anunciar o Evangelho, anunciar que as pessoas precisavam se arrepender, aceitar o Filho do Homem, render-se, ser batizado na água e no Espírito e selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa o Evangelho. O Evangelho é viver segundo as pisaduras de Cristo, é ter um novo comportamento, novas ações. Então, Jesus estava aqui dizendo que era necessário, porque para isso ele foi enviado. E nós somos imitadores de Cristo. Então, nós também temos essa missão, agora que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Quero convidar vocês a abrir uma outra meditação, que fica no livro de Romanos. Romanos, entrando já na história de apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 15 e 16. Certo?
que diz o seguinte: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha que maravilhoso. É interessante que eu tinha visto uma outra versão bíblica, que nessa parte do quão formosos os pés dos que anunciam a paz, está escrito: quão maravilhosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Então o evangelho nada mais é do que a paz sendo transmitida, a paz no espírito, não na carne, não segundo a letra, mas segundo o poder de Deus. Então, essa é a maravilha do evangelho, porque são coisas boas, as boas novas, também em alguns outros versículos. E é interessante que Paulo está dizendo que nem todos obedecem ao evangelho de Cristo. Nem todos obedecem, porque obedecer ele é melhor do que sacrificar. Só que algumas pessoas dão o braço a torcer. Nós devemos obedecer o evangelho, seguir as regras e normas que Jesus Cristo deu a nós, porque este evangelho é para a vida e para a salvação. Para a condenação e morte são os desejos desenfreados da carne, são os nossos próprios conceitos. Porém, este evangelho, ele é honroso de se anunciar. Por isso está escrito: quão maravilhosos os pés, porque a honra é como se para onde você andar e for levado para transmitir a palavra de Deus, você será agraciado, honroso em anunciar. Só que no próximo versículo está dizendo dos obstinados, que não obedecem, obstinados de coração duro, egoístas, egocêntricos. Então, Paulo olhou para Isaías, porque Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque ele pregava e muitos escutavam, mas não guardavam na tábua do seu coração. Escutar é diferente de ouvir. Eu escuto esse som, mas ouvir é examiná-lo, entendê-lo, a sua origem e o seu término. Então, na parte B desse versículo ele disse: e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor tinha se manifestado a ele, e as pessoas procurando o Senhor, mas não dando crédito à pregação. O Evangelho, ele ganhou esse nome no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele não é mencionado como Evangelho. O Evangelho começou a partir da fala de Cristo, quando ele foi revelado pelo seu Pai, quando ele desceu ao seu corpo físico para nós. Porque antes estava guardado esse mistério do Evangelho. O Evangelho era misterioso, porque ninguém entendia, e ainda é hoje. Apesar de estar sendo aberto, revelado e anunciado a todos, está em oculto, porque o Satanás, o espírito que rege este mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, como está escrito. Então, nós entendemos que aqueles que não acatam ao Evangelho têm muito a perder. Então Isaías disse: o braço forte foi manifestado a mim. E na pergunta ele se respondeu: quem manifestou o braço forte do Senhor? Porque Deus era com ele. Quando ele orava, quando ele profetizava, acontecia. E ele mesmo profetizou a vinda do Emanuel, Deus conosco. Resplendor em teu rosto. Próxima meditação está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Amém? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Maravilhoso esse versículo. Para os que anunciam o Evangelho, os que levam essa notícia, os pregadores. Não só anunciar, mas viver o modo de conduta, porque o Evangelho nada mais é do que a mudança no caráter. A pessoa que abstém
essa lei, esse entendimento, ela começa a se portar de modo diferente. E os que anunciavam o Evangelho deviam viver do Evangelho, de tudo que o Evangelho proporciona, mas também viver como o Evangelho nos manda andar. Viver de acordo com as Escrituras, mas também vivendo em prol do Evangelho. Até morrer, proclamar a mensagem da cruz. Vivendo do Evangelho, do que o Evangelho tem a proporcionar, mas também viver do que o Evangelho nos dá fisicamente. É exatamente, porque Jesus disse aos 12, vão, não levem consigo sacolas, nem 2 vestimentas, nem alparcas, e aceitai tudo que lhe for oferecido. Então Jesus Cristo quis dizer, vivam somente do Evangelho. Como Pedro, na morte de Cristo, ele quis voltar à pesca, mas Jesus, voltando, perguntou o que ele estava fazendo. E na verdade, a pesca, ela foi deixada para trás, porque agora que ele ganhou o Evangelho como a sua coroa, o seu prêmio, ele deveria viver do Evangelho. Assim para conosco, viver do Evangelho. Olha, o versículo ele é muito claro. Versículo 14 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E foi uma ordem, não foi um pedido. Foi uma ordem do nosso Messias. Ele disse, vivam do Evangelho. E viver do Evangelho. E o Evangelho é bom porque a descrição do Evangelho é o que Paulo diz em Filipenses, né? Ele disse aos Filipenses, sei estar abatido, aleluias, sei estar abatido, sei também estar contente, sei ter muito, mas sei também padecer necessidade. É interessante, né? Que este é o Evangelho genuíno. A tudo estou instruído. Então, Jesus, em outros momentos, quando ele disse ao jovem rico, ele estava querendo dizer que as riquezas da terra não se comparam com as riquezas da eternidade, as riquezas dos céus. Então o apóstolo Paulo dizia, eu sei não ter, eu estou instruído a isso, mas eu também sei ter. Estou instruído a tudo, em qualquer situação. Ele reputou a sua própria vida por Cristo, por viver do Evangelho. Isso é maravilhoso. A próxima meditação está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, 7. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Falar de circuncisão e incircuncisão, o que isso significa, né? Que foi dado há muitos anos por Abraão, como um modo de mostrar que a pessoa pertence a Deus, como uma lei judaica, um dogma, eu diria, uma ordem, um conceito que todos deviam fazer. Então, Paulo, ele estava pregando aos gentios, enquanto Pedro e os outros discípulos pregavam aos judeus. Então, o evangelho de Paulo não era errado, ele só tinha uma descrição diferente, porque ele era o evangelho da incircuncisão, não precisava cortar o prepúcio do homem, como é o símbolo físico da circuncisão, mas a circuncisão deveria ser interna. Paulo quis dizer isso, que é o quê? Eu preciso ter essa marca de Cristo, essa marca que sou do Todo-Poderoso dentro de mim. Esta circuncisão, eu sou circunciso, eu sou separado de Deus, eu sou nazireu do Senhor. O Senhor me santificou e não preciso fazer isso fisicamente, porque Jesus prega muito sobre aparência, porque os fariseus eles eram um sepulcro caiado.
né? Por fora, aquela lápide bonita. O sepulcro caiado é isso, o sepulcro bonito, aquela lápide. Mas dentro, o conteúdo está morto. Tem coisa podre lá dentro. Então, a circuncisão ela deve ser interna. Para nós que somos gentios, não somos judeus. Nós somos aquelas pessoas que Cristo disse assim: virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão. Este é o evangelho genuíno que Cristo estava anunciando. Próxima meditação está no livro de Efésios. Já é na carta ao lado. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é tão interessante que eu preciso ler novamente. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem nós estamos, primeiramente? Estamos em Cristo. Por isso ele disse: em quem vós estáis. Estamos em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Nós escutamos a palavra da verdade, como você está ouvindo agora. Eu creio que não é a sua primeira vez, mas se é, você está escutando agora a palavra da verdade. Por isso Jesus Cristo dizia: em verdade vos digo, porque Ele é o fiel e verdadeiro, como está escrito em Apocalipse. Então, o evangelho da vossa salvação. O evangelho, ele é para a salvação do homem, remover da situação de condenação, para nos colocar na morada que Cristo foi preparar, ao lado de seu Pai. E tendo nele também crido, que é crer. Eu preciso ter a fé. E a fé sem obras, ela é morta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crendo no Messias, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai e nos sela com a marca da promessa. Exatamente. O Espírito Santo, vendo que você crê no Evangelho da salvação, sela você para a promessa de herdar a vida eterna, de herdar o seu passaporte para a Nova Jerusalém, nos átrios do Senhor, no Monte Santo, separado, aonde o Senhor refugia. A próxima meditação está no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O Evangelho nos traz fé. O Evangelho, ele nos faz acreditar que na nossa nova maneira de agir, nas nossas novas ações, novos pensamentos e novos dizeres, nós tenhamos a fé em Deus, através do Evangelho, conforme o Evangelho de Cristo, dignamente, ser digno, fazer jus por onde. É claro que tudo que Cristo fez por mim e por você, nós não poderíamos, em gestos de caridade, pagar na mesma benevolência, pagar do mesmo modo.
retribuir e ficar quite. Jamais. Mas, como está escrito, cadê a sua fé? Eu tenho as obras. Então mostre-me a sua fé. Eu mostro a minha fé através das minhas obras. Então, o evangelho, ele deve ser feito enquanto vivo, porque no mundo dos mortos não há necessidade de pregação do evangelho. O evangelho lá em cima será somente a vida com Cristo, a adoração no tabernáculo santo. Mas aqui nós devemos anunciá-lo, viver de modo que agrada ao evangelho de Cristo, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente acerca de vós, quer estar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Então é espírito de comunhão, de união, combatendo com o mesmo ânimo, altivo no espírito, não no seu próprio coração, não na dureza do homem, mas na franqueza do Espírito Santo, na autoridade do amor, da caridade, porque João disse que Deus era amor. Então, o evangelho está confiado a mim e a você. Devemos anunciá-lo a toda criatura, nas falas, no entendimento e nas ações. Então, o portal para a vida eterna é o evangelho, para adentrar no santuário de Deus. Isso é muito forte. Nós vamos ver agora em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente. Para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o portal para a glória. Já bem dito, Deus nos chamou para o evangelho, para que esse evangelho nos leve à vida eterna. Este evangelho é a doutrina de Cristo, o Espírito Santo, a missão de Jesus Cristo. Mas é interessante que Paulo está exortando Tessalônica, porque eles não davam graças a Deus em todas as coisas, porque está escrito: em tudo dai graças. Então, você está perdendo hoje? Agradeça a Deus por isso. Você está ganhando hoje? Agradeça a Deus por isso. Você está passando por uma situação difícil? Agradeça a Deus por isso. Porque ainda que você não veja, não significa que o seu propósito e plano esteja sendo executado. Por isso nós devemos ter um espírito de gratidão, porque quão grandes coisas Deus fez por ti. Jó passando toda aquela agonia. O que ele fez? A sua mulher disse: amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele disse: não. Deus não era meu Deus quando eu tinha tudo, quando eu era um homem, sem doenças, com os meus filhos inteiros na minha casa, com todos os meus gados e as minhas posses financeiras. Ele não era Deus? Então, por que agora que eu não tenho, que ele tirou, ele deixaria de ser o meu Deus? Então, em tudo, dar graças, para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo: dai graças a Deus. Você se santificará porque você estará agradecendo a Deus. Quando alguém te pergunta: você está bem? Aí você responde: tudo bem, graças a Deus. É só da boca para fora? Ou é graças a Ele mesmo? Então renda graças ao Senhor, porque pela graça sois salvos. E a graça, aleluia, a graça de Deus, só a graça te basta. Essa é a última meditação do livro de 2 Timóteo. Perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Novamente. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho,
segundo o poder de Deus. Então, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, novamente dizendo, do testemunho de andar com Cristo. E Paulo está dizendo que ele é prisioneiro deste Evangelho. Por quê? O Evangelho o levou à cadeia, o Evangelho o levou à morte, mas o Evangelho o levou a estar pertinho de Cristo, estar ao lado do nosso Redentor, o que nos traz redenção e remissão de pecados. Então, ele disse, participa das aflições do Evangelho. Participa comigo, porque o Evangelho é aflição. Muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas elas. Muitas aflições. O Evangelho, ele produz aflições. Então, estar com Cristo, estar na videira, aceitar e viver a palavra de Deus não significa andar em legitimidade de tudo bem. Andar como se tudo estivesse dando certo. Aparentemente muitas coisas parecerão dar errado, muitos planos frustrados, muitas portas fechadas e muitos nãos, muitas aflições, mas Deus em tudo estará contigo. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas elas. Então participe comigo das aflições de Cristo. Cristo que recebeu a coroa de espinhos, que foi açoitado, espancado, moído pelo meu e pelo seu pecado. Participa comigo nas aflições do Evangelho. O Evangelho serve para te levar para a vida eterna. A função do Evangelho é produzir em você frutos de arrependimento. O Evangelho é importante porque ele mostra na terra que a conduta de Cristo é viável e existe. Então pregue a sã doutrina, anuncie o Evangelho genuíno, anuncie a palavra de Deus. Esteja com Cristo por onde quer que você ande e saiba que as boas novas do Evangelho são boas porque são agradáveis ao Espírito e são novas porque Deus separou para você este algo genuíno, dito somente no Novo Testamento, o Evangelho de Cristo para mim e para você. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você, porque a palavra ela jamais volta vazia. Então ela falou contigo em algum momento. Guarde, que lhe caberá a sua porção dobrada do Espírito Santo do Senhor, aos que anunciam o Evangelho genuíno. Amém? Obrigado pela sua atenção. Neste momento, eu só quero orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos próximos meses, pelos próximos anos, orar e levar esta mensagem a Deus. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, convoco o Senhor, meu Pai, para a minha vida, para a vida desta pessoa que está vendo, Senhor. Ó Deus, e que em nome de Jesus Cristo, faça a sua vontade, guarda, Senhor, o Evangelho, o bom depósito do Espírito, meu Pai, no coração desta pessoa. Esteja conosco, Senhor. Eu lhe glorifico, ó meu Pai, assim como a natureza te glorifica, assim como se eu não clamar, as pedras te clamarão. Senhor, eu clamo por esta pessoa. Meu Deus, cura da depressão, da doença mortal, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor levante, meu Pai. Levante da cova, meu Pai, aqueles que estão com uma situação decretada de morte no leito, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha trazer emprego ao desempregado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha trazer, Senhor, uma solução para esta pessoa que tem muitas perguntas e não encontra respostas. Meu Pai, venha ser um amigo desta pessoa que foi abandonada, que se sente sozinha e solitária. Meu Deus, e que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor a tome nos teus braços, a leve para longas direções. Realiza, meu Pai, este sonho que está há tanto tempo aí guardado. Meu Pai, realiza, Senhor, aviva esta fé, Senhor, que está morrendo, está esfriando e se extinguindo. Meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor levante os caídos, meu Pai. Tira toda a condenação, meu Pai. Diga a esta pessoa que ela merece, Senhor, que ela será uma vencedora, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, seja com ela, meu Pai, por onde quer que ela vá, meu Pai. Aguarde, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Peço que você levante a sua mão direita. Eu vou
profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você que está vendo, com toda a autoridade que Deus me deu neste momento, que você seja avivada pelo Espírito Santo, que Ele te leve a longas distâncias, que o Evangelho que sair da sua boca transformará vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá nessa sua força, Gideão. A paz. Esta é a mensagem espiritual. Amém?